Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Daniel, capítulo 9, versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo Daniel e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, ou seja, por amor da sua própria pessoa, da pessoa de Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 17. Como os olhos do Senhor Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, como está escrito em Provérbios 15, versículo 3, isso significa que Ele sempre vê e ouve as nossas orações? Sim, Deus está sempre vendo e ouvindo as nossas orações. Daniel, capítulo 9, versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Se Deus sempre ouve as nossas orações, por que o profeta Daniel teve que se humilhar e confessar os pecados dele e do seu povo? Daniel, capítulo 9, versículo 3 ao 5. E eu, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. O profeta Daniel teve que se humilhar e confessar os pecados dele e do seu povo, porque antes de ser piedoso, misericordioso e perdoar os nossos pecados, Deus é justo. Ou seja, Ele dá a cada um segundo as suas ações e não segundo as suas religiões. E para o orgulhoso, Ele o humilha. E para o impiedoso, o que não tem piedade, o que não ama a Deus e muito ao menos o seu próximo, ele é atropelado, ele é assolado por Deus. Jó capítulo 40, versículo 12. Deus olha para todo soberbo e o humilha, e atropela os ímpios no seu lugar. Daniel capítulo 9, versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Daniel capítulo 9, versículo 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Mas por que vemos hoje então muitas pessoas que buscam a Deus em oração, mas continuam confusas de rosto, perdidas ao terminarem a oração? Porque Deus é justo. Ele dá a cada um segundo as suas obras e não segundo as suas religiões. Aos soberbos de coração, os orgulhosos, estes saem da oração confusos, porque são humilhados por Deus no mundo. Pois, na verdade, eles foram desobedientes à voz de Deus. Eles estão buscando a Deus não porque se converteram de suas iniquidades e se aplicaram ou fizeram obras dignas de arrependimento, mas porque estão sofrendo a justiça de Deus. Jó, capítulo 40, versículo 12. Deus olha para todo soberbo e humilha-o. Deus atropela os ímpios no seu lugar. Daniel capítulo 9, versículo 10, 13 e 14. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos e profetas. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor Deus para nos convertermos da nossa iniquidade e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz.
Mas quando nós recebemos então a resposta de Deus às nossas orações? Quando produzimos, ou seja, quando agimos em obediência a Deus, com ações que Ele julga dignas de arrependimento. Ou seja, não basta só confessar os nossos pecados ao Senhor Deus, nós temos que nos arrependermos deles de todo o nosso coração, provando para Deus com a nossa obediência. Mateus capítulo 3, versículo 8, disse Jesus: produzi, pois, frutos, ou seja, ações dignas de arrependimento. Daniel capítulo 9, versículo 20. Estando Daniel ainda falando e orando e confessando o seu pecado e o pecado do povo de Israel e lançando a sua súplica perante a face do Senhor Deus pelo monte santo do meu Deus. Mas desprezas tu as riquezas de Deus, da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Como está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 4. O Senhor ouve as nossas orações quando nós nos arrependemos de nossos pecados. O Senhor nos perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos de todo o nosso corações com obras que provam para Ele esse arrependimento. O Senhor age, Ele nos responde às nossas orações porque Ele é bom, paciente, longânimo, mas não podemos ser ignorantes sobre o porquê dele fazer isso. É por amor ao nome dele mesmo, ou seja, para que o nome dele seja glorificado e exaltado por nós, porque não merecemos, mas porque ele quer assim. Daniel capítulo 9, do versículo 19, 20 e 21. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Senhor, atenda-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu, Daniel, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Jesus te ama. E nós temos certeza disso por causa das suas obras de humilhação e obediência a Deus. Por morrer por nós, como a justiça de Deus é a mesma para todos, não é diferente conosco. Se quisermos que Deus sempre ouça e responda às nossas orações, temos que seguir o exemplo de Cristo em obediência, em santificação, para servirmos de testemunha que fomos enviados por Deus contra as pessoas do mundo que são orgulhosas e impiedosas. João capítulo 11, versículo 42, disse Jesus: Eu bem sei que sempre me ouves, Deus, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Amém? Dani Miguel.